Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês uma resenha do livro Apaguem Ela Agora, do Alberto Hupsel. Pra quem não conhece ainda, Apaguem Ela Agora é um livro nacional de fantasia e o autor me procurou pra eu fazer a leitura do livro e se eu gostasse comentar aqui com vocês. E como eu estou aqui, dá pra perceber que eu gostei. Eu li o livro todinho em e-book e foi assim uma experiência incrível porque foi o primeiro livro grande que eu li em e-book na minha vida. No máximo eu tinha lido já alguns contos um pouco menores, livrinhos extras de outras séries que eu já tinha lido em livro físico. E o livro inclusive tem disponível no Kindle Unlimited, então se você tem assinatura lá, você pode ler ele gratuitamente. É um livro muito rapidinho, tem apenas 221 páginas, então ali em 4 horas e meia você consegue finalizar ele. E assim, eu gostei muito porque foi um livro de fantasia totalmente diferente de tudo que eu já li, e um livro de fantasia que você lê e percebe claramente que isso ali foi escrito por um brasileiro, que isso ali é um livro nacional, e não de uma forma como eu tava acostumada, sabe? Porque os únicos livros nacionais que eu já tinha tido contato eram livros muito antigos, livros clássicos da literatura nacional, enquanto o Alberto, no Apaguem Ela Agora, trouxe uma narrativa, trouxe um tipo de história totalmente atual. E eu gostei muito disso porque quando você lê uma fantasia, e a maioria das fantasias que a gente tem aqui são fantasias estrangeiras, eu principalmente, a maioria das fantasias que eu leio são fantasias de autores internacionais, eu percebo um certo distanciamento porque nessas fantasias tem elementos, tem aspectos culturais que a gente não tem familiaridade, porque são de outra cultura totalmente diferente da nossa. E a história, ela também é muito diferente de tudo que eu já li. Não apenas a narrativa do autor e a forma como ele conta a história, mas também a própria história em si. Então, no Apaguem Ela Agora, a gente vai acompanhar a Ana. Ela tem cerca de 18 anos, acabou de completar 18 anos, na verdade. E ela quer muito se tornar uma protagonista. Então, ela passou anos treinando com o mestre dela, que é o mestre Zaishon. Eu acho o nome dele um pouquinho difícil de pronunciar. Mas agora que ela alcançou a maioridade, ela vai poder fazer um teste pra deixar de ser uma aprendiz e se tornar uma protagonista. Nesse universo a gente tem várias classes diferentes de protagonistas, como guerreiros, bárbaros, ilusionistas, então existem várias classes diferentes, valquírias também. E a Ana, por escolha própria, ela queria se tornar uma protagonista cozinheira porque ela é ótima na cozinha, só que essa classe obviamente não existe. Ela mora em um reino chamado Aeris, ela vive especificamente em um lugar chamado Vila. Nessa época que a gente tá acompanhando do livro, o reino tá passando por um déficit de protagonistas, então no dia do teste dela, que é o teste pra ela se tornar uma protagonista, o próprio rei de Aeris, que nunca sai da capital, acaba indo lá pra vila pra poder testar os aprendizes que estão ali tentando se tornar protagonistas. Isso aqui que eu contei pra vocês é basicamente o primeiro capítulo, e nesse primeiro capítulo a gente já percebe que rumo a história vai tomar, porque o primeiro capítulo ele meio que te engana um pouco. O primeiro capítulo termina de uma forma que você acha que a história vai pra um ponto, só que aí começa o segundo capítulo e você percebe que foi totalmente enganado, que vai ser uma coisa completamente diferente. E isso é uma coisa muito interessante porque em vários pontos da história o autor parece que vai seguir um rumo e aí ele te puxa pra lá e você fica tipo, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Então isso é uma coisa muito legal porque em momento algum eu achei que a história foi previsível. Eu já sou ruim de adivinhar as coisas, né? Essa história ainda me deixou mais encabulada, eu não consegui adivinhar nada. Outro ponto da história que eu achei um dos mais legais é que é como se os personagens de Aeris fossem personagens de um livro do nosso mundo. Se vocês já leram O Mundo de Tinta, da Cornélia Funke, vocês vão entender mais ou menos o que eu tô falando, porque é um tipo de dinâmica de literatura que eu gosto bastante, que você brinca ali com os personagens de livros na vida real, e eu acho isso super legal. E o nosso mundo lá no livro é conhecido como o mundo lá de fora. Então, por exemplo, logo no começo do livro a gente tem uma cena que é a Ana derrotando um zumbi, isso é tipo logo na primeira página do livro, e aí ela tá narrando a história em primeira pessoa, etc. E aí o mestre dela, enquanto ela tá matando o zumbi, interrompe ela várias vezes pra dizer que aquela narrativa dela tá ruim. Então ela basicamente volta atrás e vai matar o zumbi de novo e descrever como ela matou esse zumbi. Então é como se ela estivesse contando uma história pra gente e esse fosse o trabalho de uma protagonista. É um pouco confuso, assim, se você pensar, eu não sei nem se eu consegui explicar direito pra vocês, mas é uma dinâmica muito legal e muito diferente, sério, é muito diferente
diferente de tudo que eu já li. Eu nunca li nada como esse livro. Então, assim, só vocês mesmos lendo, pegando o livro ali pra ler, pra vocês saberem do que eu tô falando, porque nada que eu fale aqui vai conseguir, assim, explicar exatamente como foi ler esse livro. Uma coisa que eu achei muito legal que foi mencionada no livro é que o treinamento deles pra se tornarem protagonistas é feito em espécie de escola ou academia, uma coisa assim, pelo que eu entendi. E eu queria muito que o autor tivesse escrito ou um livro anterior explicando como foi essa jornada da Ana durante o período dela de aprendiz, o treinamento dela e etc, porque é uma coisa que eu queria muito, muito, muito ter visto. Ou até mesmo ter dedicado grande parte, assim, aumentado o livro ali, 200 páginas, que eu não me importaria, tá? Poderia ter mais. Só pra falar sobre isso, sobre o período dela na academia, porque eu particularmente gosto muito dessa ideia. E assim, o livro, ele é cheio de plot twists falsos e um monte de brincadeirinha que o autor faz. Então, sempre é um desafio você tentar ali adivinhar se isso ali realmente tá acontecendo, se isso ali é verdade ou não. E é uma coisa que faz a leitura ser bem dinâmica, porque você tá praticamente ali interagindo com o livro. E, gente, esse é um livro cheio de referência à cultura nerd, geek, cultura pop em geral. Então tem várias referências a RPG, a anime, a mangá, a séries, a livros, a filmes. Tem muita referência, eu inclusive nem conhecia todas, mas eu conhecia grande parte e foi muito legal porque o autor usava essas referências para mencionar coisas da história, então ficou muito, muito legal. E o mundo em geral, assim, do livro, ele é um mundo muito vasto. Ele por si próprio já traz várias referências a diversas outras coisas que a gente conhece, porque é um mundo com muitos elementos misturados. É como se a gente pegasse ali vários elementos de fantasias diferentes e misturasse num só e dá uma combinação muito legal e muito diferente. Então, nesse mundo a gente tem ninjas, tem piratas, tem dragões, tem reis, tem ogros, tem diversos bichos gigantes e falantes, então é muito divertido, tem até fadas. E também outro ponto que eu achei muito importante mencionar pra vocês é que, como eu já disse antes, o livro ele traz muitos aspectos sarcásticos, divertidos, engraçadinhos, mas por trás disso tudo, em vários e vários momentos, o autor coloca frases e tem certos pontos ali do livro que você percebe que são críticas sociais, e é uma coisa que nós, como brasileiros, já estamos muito acostumados e que é muito presente no nosso dia a dia, na nossa realidade. E eu acho que as críticas foram abordadas de uma maneira muito legal, porque foram bem implícitas e ao mesmo tempo estavam ali. Então eu gostei muito dessa parte. Eu basicamente grifei assim no livro, no e-book no caso, né, marquei ali todos os trechos em que eu percebi que isso acontecia, porque foi uma coisa, um elemento assim do livro que eu realmente gostei muito. E assim, eu super recomendo esse livro pra vocês. Eu gostei muito da experiência de leitura. Eu acho que pra um primeiro livro assim nacional grande que eu leio completo, foi uma experiência incrível. Acho que eu comecei muito bem. E eu fiquei muito feliz de o autor ter me procurado pra poder gravar esse vídeo aqui e fazer a divulgação do livro pra vocês. Ele também já me passou informações de que ele tá escrevendo a continuação do livro, então a gente vai ter aí um segmento pra história. Vamos continuar acompanhando as aventuras da Ana, que é uma personagem incrível e que nesse livro passou por muita coisa de uma maneira muito única, porque ela não é o tipo de protagonista que a gente normalmente vê nos livros convencional, sabe? Ela é uma protagonista que tudo que ela faz é o contrário do que um protagonista de livro normal faria. A gente teve durante a história a introdução de vários personagens interessantes e que quando acabou o livro eu fiquei, gente, eu queria muito saber mais sobre esses personagens. Eu espero muito que no próximo livro eles apareçam de novo, porque eu quero saber mais sobre eles. Eu consegui me apegar a esses personagens, apesar de o livro ser curto, ele tem 220 páginas e eu consegui me apegar aos personagens. E uma coisa que eu percebi também enquanto eu tava fazendo a leitura é que em vários momentos eu parava, né, de ler o livro e ia fazer alguma outra coisa, e aí eu ficava pensando, nossa, o que será que vai acontecer? Eu ficava pensando nos personagens, no universo, no mundo, eu ficava, tipo, muito curiosa. Eu gostei bastante do desenvolvimento do livro, da forma como as coisas acontecem. A narrativa do Alberto é muito fluida, ele escreve muito bem e é muito rapidinho de ler. O livro passa, assim, muito rápido e você nem sentiu que leu ele, parece que ele passou 1 hora e você leu em 4. Eu não quero falar muito sobre o que acontece realmente no livro em termos de andamento da história, porque eu quero que, se vocês forem ler esse livro, eu quero que vocês entrem nele totalmente às cegas. Apesar de o autor ter me contado um pouquinho sobre a história antes de eu começar a leitura, eu tentei entrar nela, assim, o mais às cegas possível pra poder ter uma experiência totalmente nova e surpreendente. E
foi o que aconteceu, sabe? Eu me surpreendi com muitos pontos da história e tudo pra mim lá foi totalmente inesperado. Então eu espero que vocês também vão dessa forma. Eu fiz esse vídeo resenha aqui mais pra despertar a curiosidade de vocês e pra ressaltar aqui alguns pontos da história que eu mais gostei. Mas sobre, assim, o enredo, eu não quero contar muito pra vocês não deixarem de se surpreender na hora que vocês forem ler. Apesar de eu só ter contado pra vocês o que acontece no primeiro capítulo, a jornada da protagonista é bem longa. Ela vai passar por diversas coisas, vai passar por diversos lugares diferentes. Gente, acontece muita coisa nesse livro. Então, assim, ele não fica de enrolação, ele vai direto ao ponto. E isso também é um dos aspectos que torna a leitura muito rápida, então vale muito a pena. Eu tenho certeza que se vocês pegarem esse livro pra ler, vocês vão se divertir bastante, assim como eu me diverti. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com todo o carinho e todo o amor possível. Enquanto eu estava ali fazendo a minha leiturinha, eu fui anotando todas as minhas impressões sobre o livro, tudo que eu queria mencionar aqui pra vocês e ressaltar dessa história que eu gostei bastante e que eu super espero que vocês também deem uma oportunidade. Também queria agradecer ao Alberto, que acreditou no meu trabalho e me deu a oportunidade de divulgar o livro dele aqui no meu canal. Então, caso vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar o link do livro no Kindle Unlimited aqui embaixo pra vocês comprarem e adquirirem de vocês pra fazer a leitura. Também fiquem espertos, porque aí em breve, eu acho que no próximo ano, o autor vai lançar a continuação desse livro. Então, pra quem gostar, já fica de olho aí no lançamento. Comentem aqui embaixo se vocês ficaram curiosos pra conhecer essa história, conhecer a Ana, que eu já digo pra vocês que eu gostei muito da personalidade dela, tá? Se vocês gostam de mim, vocês vão gostar dela também, porque nós somos muito próximas, muito íntimas. É isso então, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo.